pessoal, o programa Vida e Saúde está no ar. Hoje, de maneira especial, estou substituindo o Frei Rinaldo, ele não pôde estar aqui. E o tema do nosso programa é intolerância alimentar. Já ouviu falar sobre esse assunto? Por acaso já confundiu com alguma espécie de alergia? É isso que nós vamos esclarecer no programa de hoje, porque esse é um assunto que ultimamente se tornou bem popular. As pessoas estão falando, mas olha, o leite pode causar intolerância, o glúten pode causar intolerância. É isso que nós queremos esclarecer para cada um de vocês aí de casa. E vocês podem participar durante o nosso programa através de vários meios. Eu vou divulgar aqui para vocês o nosso WhatsApp 19 99675 5600. Também você pode ligar 19 3871 9620. Tem o nosso e-mail vidaesaude@rs21.com.br. E no nosso Facebook, você vai poder responder a seguinte pergunta: você possui alguma intolerância alimentar? Você conhece alguém que possui? Você já passou por algum tipo de problema? Escreve lá pra gente que nós vamos ter acesso, nós vamos falar durante todo o nosso programa sobre esse assunto. Tenho certeza que alguma vez da sua vida, aí no seu dia a dia, com a sua família, você já leu, já pesquisou, já escutou alguma coisa a respeito. Você possui, você já teve alguma intolerância alimentar? Escreve pra gente, conta a sua história, porque eu quero ler aqui durante o nosso programa. E olha, você também pode pesquisar alguma coisa que nós estamos falando e acrescentar. Olha, gente, vocês estão falando sobre esse assunto, mas eu gostaria de saber como é que você faz na sua casa, como é que você resolveria esse problema. E olha, nós contamos hoje com a participação do Dr. Edson Credidio. Ele é nutrólogo, especialista no assunto, e me corrija se eu estiver errado, também é especialista na área alimentar. Boa noite, que formação o senhor tem? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Então, eu sou médico nutrólogo, clínico geral e tenho o doutorado em Ciência dos Alimentos pelo Unicamp e pós-doutorado em alimentos bioativos. Quer dizer que nós, de fato, podemos chamá-lo de doutor, porque o senhor é PhD no assunto. Mas sempre aprendendo alguma coisa. Tá certo. Doutor, esse assunto é super instigante, porque ultimamente a gente vem ouvindo falar bastante. Intolerância alimentar. Por um lado, questiona um pouco o nosso ritmo de vida, o que a gente come, o tipo de vida que a gente leva, agitado. E por outro, a gente fica aquela pulga atrás da orelha. Mas vem cá, essas intolerâncias alimentares sempre existiram ou é a moda do momento? Como é que o senhor vê isso? Então, olha, a intolerância alimentar é uma deficiência da enzima que quebra o determinado alimento, que a pessoa não consegue tomar. Por exemplo, se nós formos falar do leite, a pessoa vai tomar um copo de leite e ela tem um mal-estar muito grande, ela tem náusea, ela tem diarreia, ela tem gases quando toma o leite. Então, se for analisar o que aconteceu, é que o leite, o açúcar do leite é a lactose. Quando ela cai no duodeno, que é a primeira porção do intestino, ela deveria ser quebrada pela enzima lactase. E essa enzima lactase transforma a lactose em galactose e glicose, que são monossacarídeos. É como se fosse duas pérolas que foram quebradas e geraram uma pérola cada uma que passa pelas vilosidades intestinais, passa para o sangue, né? Então, quando falta essa enzima ou tem uma genesia, de maneira geral, hereditária, essa enzima, a carência dela não vai conseguir quebrar a lactose. Então, vai irritar as vilosidades, vai dar diarreia, vai dar gases. Então, são sintomas característicos de pessoas especificamente que apresentam uma carga genética para isso. Então, não são todas as pessoas. Não, se você toma o leite e não acontece nada, então você não tem intolerância ao leite de vaca. O leite não é um vilão, é um caso muito específico, como o doutor vem falando, não certo. É? Doutor, nós podemos considerar a intolerância alimentar como uma doença? Ela é tipificada como doença? Então, essa intolerância, como eu já disse, né, é a diminuição ou ausência da lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Isso tem tratamento. Nós podemos dar para o paciente a lactase em cápsulas, né? Isso depois de ter feito um exame laboratorial que constata realmente que a pessoa
tem essa intolerância à lactose fazendo exames bioquímicos. Isso dá para ser feito em qualquer laboratório. Se deu intolerância à lactose, é dada a lactase que cura esse processo. Então, não é um processo que não tem cura. Você dá para tratar. Agora, o que nós não podemos é generalizar e retirar o leite por causa disso, porque o leite é remédio. O leite, ele tem o cálcio biodisponível, tem uma série de nutrientes, tem até o fator cálcio que ajuda a perder peso, tem uma substância que ajuda a baixar o colesterol. E hoje, muitas linhas falam mal do leite. Né? A gente lê e até fica com um pouco de medo, porque quando eu era mais criança, meninote, a gente tomava muito leite e não tinha essa preocupação. Aliás, nossa, tem que tomar leite mesmo, vai te fortalecer, tem cálcio, vai fazer bem. Hoje já não é tão bem visto assim. Então, eu acho que também é devido a essa questão dele poder provocar intolerância mesmo. O que acontece, né, na realidade, que eu sempre digo, existe muita fraude em alimentos. Por exemplo, o leite, já foram vários casos de colocar ureia, colocar oxigenada, soda cáustica, água de rio no leite. Então, não é o leite que faz mal, a fraude que eles fazem com o leite. É o que tem lá dentro do leite. Com certeza, porque se é um leite de boa qualidade, por isso que eu acho, quando você vê alguma marca envolvida em fraude, nunca mais compre. Não é? Tem que fazer isso. E a punição deve ser muito grande para quem fraudar um alimento, porque está prejudicando crianças, adultos, idosos, todo mundo. Né? Doutor, aproveitando o embalo que o senhor falou de crianças, em que momento nós podemos identificar que alguém pode possuir intolerância alimentar e se no caso do leite ele pode se manifestar ainda no bebê pequeno de colo? Então, a intolerância essa característica. Quando a mãe vê que a criança, mesmo na amamentação, ela toma e regurgita, ela pode apresentar dois problemas. Ou ela tem um refluxo gastroesofágico, uma hérnia de hiato, ou ela tem uma intolerância à lactose. E isso é tratado, né? Então dá para se tratar. De maneira geral, quando a amamentação é materna, dificilmente você tem essa alteração. Porque o leite da mãe tem tudo. É o leite perfeito. Inclusive tem o colosso, tem imunoglobulinas. O leite ideal é o leite materno, né? Mas em questão do leite, tem muita gente que fala, o homem é o único animal que mama depois de adulto. Isso. Só que se você der leite para um cachorro adulto, ele toma. Se qualquer animal toma leite, a dificuldade que ele tem é de comprar, ele não sabe comprar o leite. É ministrar o leite aí no cotidiano dele. Então, muita gente fala abobrinha, fala coisas que não têm sentido, não tem nexo. Né? E agora, doutor, uma outra questão que, ao estudar o tema, nós também nos questionamos aqui como equipe e as pessoas, de maneira geral, também se perguntam, intolerância e alergia é a mesma coisa? Não. A intolerância, como eu disse, está relacionada com enzima. Sim. Então, nós temos, por exemplo, a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Nós temos a intolerância ao glúten, o glúten é a parte proteica do trigo. Sim. Então, você tem uma intolerância e não consegue digerir o glúten e também dá diarreia, dá uma série de sintomas. Né? A alergia já é um processo autoimune. Então, o nosso organismo, o organismo do alérgico, no caso, vê o material, o leite, o glúten, o ovo, como um agressor. E ele cria mecanismos para agredir. Então, a diferença é essa. Na intolerância, você toma um copo de leite, você vai ter vômito, diarreia, gases, mal-estar. No caso de alergia ao leite de vaca, você vai ter crise alérgica. Então, você vai ter rinite, você vai ter bronquite, você vai ter urticária. Sim. Então, é muito diferente. Né? A alergia ao leite de vaca está relacionada com a parte proteica do leite e não com o açúcar, que é a lactose. Essa é a diferença fundamental. E dá para se detectar fazendo testes bioquímicos. Por exemplo, você pode fazer um exame para ver a alergia, chamado rastreamento do IgE, que você vai detectar com precisão se é alérgico ou não. Ou aquele prick test que o alergista faz, de puncionar o braço, o glúteo da criança para ver se ela tem uma reação a esses alergênios. Se tiver essa alergia, então nós temos que fazer o quê? Inicialmente suprimir, retirar o leite, no caso da alergia,
né? E podemos fazer posteriormente uma dessensibilização, né? Através de vacina, através de outros Que é meios. tratar essa pessoa, Que é esse tratar essa paciente. pessoa que tem alergia ao leite de vaca. Muito bem, está gostando desse assunto? Intolerância alimentar? Então participe. É um prazer poder receber a sua pergunta, o seu questionamento sobre esse tema. Olha, nossos contatos são o WhatsApp 19996755600 ou ligue 1938719620, vidaesaúde@rs21.com.br. E nós também temos a nossa pergunta no Face. Você tem alguma intolerância alimentar? Participe com a gente, vai ser um prazer a gente receber o contato de cada um de vocês. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.